Pelo que eu entendi, você já tem uma compreensão de como que a gente trabalha, né? Como que a gente pode trabalhar esse conceito, tendo como referência o equipamento em si. Porque existe uma regra geral, que vocês até já citaram aqui, que quanto mais rígido for o cano, menor será a amplitude das suas vibrações. Os movimentos continuarão existindo, porém numa amplitude menor. Se eu diminuo a amplitude, eu diminuo, consequentemente, os possíveis ângulos. Então eu acabo tendo, né, um grupo menor, uma arma mais precisa, um conjunto mais preciso. Então, olha só, partindo do pressuposto que quanto mais rígido é um cano, menor será a dispersão, tendo como orientado por esse assunto, né? Eu peguei aqui um M24 hipotético com 36 polegadas de cano. Então, né, é claro que essas ilustrações aí são só para fins didáticos. Então, essa arma, ela tá com esse padrão de vibração. Eu vou fazer algumas alterações nesse equipamento e aí vocês vão ver o que que acontece, né, do ponto de vista teórico, na amplitude desses movimentos. Uma das formas de se tentar diminuir, né, o movimento, a amplitude dos movimentos, é trabalhar com o tamanho do cano. Encurtar um cano também lhe confere maior rigidez. Ao contrário do senso comum, um cano mais comprido não representa necessariamente maior precisão. Então, se eu pegar esse fuzil hipotético e cortar o cano dele para 24 polegadas, ou para 18 polegadas, sei lá, né, um cano mais curto, a tendência é que a amplitude dos movimentos diminuam. Por quê? Porque o simples fato de diminuir o comprimento do cano, mantendo o seu perfil original, eu vou ter um cano aqui que é mais rígido. Ele é menos suscetível aos movimentos. Tranquilo? Outra forma de se, né, olhar para o equipamento à luz, né, desse assunto é, é pensar sobre a espessura do cano, também chamado de perfil do cano. Quanto maior o perfil do cano, maior será a sua rigidez. Então, um perfil mais largo, ele acrescenta peso ao cano, motivo pelo qual disse que os canos mais pesados tendem a ser mais precisos. Então, eu peguei esse cano esse cano aqui de 24 polegadas, hipoteticamente, que era um cano de perfil médio, e substituí ele por um cano de iguais dimensões, né? Alterando só o perfil do cano. Eu coloquei um cano agora, um heavy, né? Um cano do tipo bull. Então, quando eu peguei esse cano e apenas acrescentei espessura, a tendência desses movimentos, da amplitude dos harmônicos é que diminua ainda mais. Beleza? Por isso que é comum canos voltados para aplicações de precisão terem um perfil mais largo, né? Os canos voltados para tiro de precisão, seja ele precisão policial, militar, competições esportivas, quando a gente fala de armas portáteis longas, existe uma tendência em utilizar canos com um perfil mais largo, com a intenção de torná-lo mais rígido. E essa discussão também ela é interessante é, para fins de práticos de aplicação, né? Porque é o seguinte, quando a gente combina esse assunto com o assunto que a gente viu anteriormente, né? É, é, a interferência do comprimento de cano na aceleração do projétil, isso faz com que a gente tenha informações, né, subsídio para poder pensar sobre a conveniência do padrão das especificações de cano que a gente precisa para aplicações práticas. Né? E por quê? Porque eu estou falando isso. É, é, na, tanto no universo civil como na atividade policial, 90% do que é pensado, né, que é criado nesse universo de armas de fogo, tem como força motriz o universo militar.
Então, não raro, né, esses dois, o mundo policial e o mundo civil, copia, né, as opções militares sem a devida contextualização. Então, nesse nicho específico de armas portáteis longas utilizadas para fins de tiro de precisão, os militares, em regra, eles têm uma aplicação com significativa diferença em termos de parâmetro de desempenho do que a atividade policial e boa parte das aplicações civis também para esses conjuntos. Se você tiver uma ideia, né, se você tiver hoje, por exemplo, enquanto as Forças Armadas norte-americanas utilizavam o calibre 308 Winchester como calibre de dotação dos seus fuzis de precisão militar, é, os operadores, né, os caçadores militares, os snipers militares tinham como distância de aplicação média máxima, 800 metros. Então, só daí a gente vê que a maioria das aplicações policiais e civis, né, não chegam nem próximo da metade dessa distância. Se a gente for analisar por um passado mais recente, né, desde 2010, que os fuzis 308 Winchester vêm sendo substituídos nas Forças Armadas norte-americanas por fuzis no calibre 300 Winchester Magnum, porque a estratégia dos militares norte-americanos é aumentar a distância de aplicação dos seus snipers, indo de 800 para cerca de 1.200, 1.300 jardas. Então, isso, né, é uma estratégia interessante, porque, né, você tem um ganho, né, em termos de tático no cenário, né, grande. Então, agora, volto a dizer, né, uma aplicação a 1.200, 1.300 jardas fica ainda mais distante do que a média das aplicações quando a gente fala de atividade policial ou atividade civil que utiliza esse tipo de equipamento. Então, assim, tem sido, né, a compreensão desse assunto tem dado, é, tem amparado, né, a utilização de fuzis de precisão com canos menores. É comum no universo policial, principalmente, a utilização de canos com 16 polegadas de cano, com 18 polegadas de comprimento, diferente, né, das medidas que são normalmente utilizadas pelas aplicações militares. E, enfim, eu acho que isso também serve, essa reflexão, para o universo civil, né? Recentemente surgiu no mercado algumas opções de armas nesse nicho que levaram as pessoas a pensar sobre. Quando a Taurus lançou, né, a linha Ranger no mercado nacional, esse fuzil ele é oferecido com dois comprimentos de canos. Você tem uma versão com cano de 24 polegadas e outra com 18 polegadas de cano. Para vocês terem uma noção, né, essa diferença de cano ela tem uma implicação, né, em termos de velocidade inicial do projétil menor do que 10%. E em termos de mobilidade, né, de um cano de 18 polegadas para 24, dependendo da aplicação, o cano maior ele acaba tendo, né, uma inconveniência maior. Então, outra coisa, mas ainda que. E se o uso não for o uso militar? E se o uso for o uso civil, seja competição ou caça? Né? No universo, nas aplicações possíveis, né, de serem legais, possíveis de serem aplicadas em território nacional, dificilmente, analisando, né, essa discussão à luz do comprimento de cano, dificilmente um cano de 24 polegadas vai te trazer algo em termos de desempenho que o de 18 não lhe proporcione. Né? E assim, se a questão mobilidade em algum ponto for importante, talvez valha a pena você pensar nesse assunto à luz dessas discussões.
Eu coloquei esse desenho aqui só para não esquecer de uma coisa. É um assunto que não está contido aqui nos harmônicos propriamente dito, mas que faz uma. Se bem que, de certa forma, também está. Ah, o cano com perfil mais largo, ele tem uma outra influência positiva no sentido de dar regularidade, né, de dar consistência nos tiros em termos de precisão, tanto em razão da maior rigidez, como em razão da sua maior capacidade em dissipar o calor gerado pelo tiro. Quando você tem uma maior massa, você tem mais volume de material para poder dividir, né, a distribuição desse calor. Então, os canos mais pesados, entre aspas, os canos com perfil maior, normalmente eles são menos sensíveis ao aquecimento, né? E isso tem consequências também positivas em termos de regularidade numa sequência de tiros. Até aqui, dúvidas, perguntas? Então, a gente está analisando o quê? Né? A gente está analisando sobre a possibilidade de, ao alterar especificações do equipamento, a gente diminuir a influência dos movimentos harmônicos. Claro que existem outras tantas frentes dentro desse nicho, né? Não é só comprimento de cano e espessura de cano que pode influir de forma positiva nesse, nesse assunto. Você tem também, né, a discussão ao redor da flutuação livre do cano, da forma em que o conjunto cano-câmara é fixado ao conjunto ação, né, o conjunto cano-ação é fixado na coronha. Então tem uma série de outras questões também que acabam também contribuindo para que você possa ter uma melhor regularidade e uma menor amplitude desses movimentos. Só que, né, a gente não tem aqui tempo suficiente para poder falar sobre todos eles. A ideia é só, né, ilustrar, né, através do cano, porque o cano desses elementos, a meu ver, é o mais importante.